Olha aí, meu amigo, o Lula está muito assustado, com razão, é claro, com a queda de sua popularidade junto à população brasileira. Então, qual que é a análise que ele faz? Bastante nada sutil, né? Eu diria. Ele pega os itens mais importantes em todas as pesquisas de opinião que tem por aí para o brasileiro, aquilo que mais preocupa o brasileiro, e começa a trabalhar em cima desses temas. E eis que ele chega à percepção óbvia de que um desses temas é segurança pública, uma das coisas mais importantes para o Brasil, uma das maiores carências de todas as cidades, de todos os municípios. E aí o cara vem para esse lado. Como que ele entra nessa história, como ele entra nessa conversa, uma vez que lá no passado, o Lula, no passado nem tão distante, tá? O Lula defendeu o cara roubar um celular, falou que é só para comprar uma cervejinha e coisas do tipo. Como que o cara entra nesse debate para tentar ganhar, para tentar se melhorar? Bem, ele vai nesse mesmo tema, nesse mesmo tópico do roubo de celular, com um discurso completamente diferente. Falou que é necessário reprimir a república de ladrões de celular. Pois é, depois do cara incentivar isso claramente e depois do crime se avançar perigosamente na sociedade brasileira, mais do que já avançou, o cara me vem com esse discursinho mole para tentar enganar alguém de que ele está preocupado com a segurança pública. Não, na verdade, governos de esquerda são um grande problema de segurança pública que nós temos. Uma tendência, é claro, de piora conforme mais tempo se passa e mais a bandidagem tem plena convicção de que o governo está jogando a favor deles. Então vamos conversar sobre esse tema, analisar esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Primeiro, vamos ouvir o Lula falando aqui no Twitter, né, direto da plataforma, o trecho em que o Lula fala desse tema. Aliás, você pode me seguir aqui no Twitter também, tá? Quintessência, eu sempre posto coisas diferentes por lá. Pois bem, tem aqui o trecho de 1 minuto do Lula falando a respeito desse tema, a gente vai ouvir da boca do próprio Molusco. Lá vai. E eu sou daqueles que acham, ao invés de arma, nós temos que ter livro, ao invés de delegacia, nós temos que ter escola, porque nós vamos ter que enfrentar a violência, sabendo que nós temos que enfrentar o crime organizado. E não é o Estado sozinho, é o Estado, é o município e é o governo federal, porque a gente não vai permitir que os bandidos tomem conta do nosso país. A gente não vai permitir que a república de ladrão de celular comece a assustar as pessoas na rua desse país. E é por isso que nós estamos apresentando uma PEC da segurança, para que a gente possa, junto com os governadores de estado e com os prefeitos, a gente definitivamente dizer que o Estado é mais forte do que os bandidos, e o lugar de bandido não é na rua, assaltando e assustando pessoas e matando pessoas. É esse país que a gente vai construir. E é por isso que eu votei a ser presidente da República. Me diz aí quando que você ouviu o Lula falando nesses termos em algum momento dos últimos anos. Pois é, o cara sentiu o perigo da queda da popularidade, agora começa a jogar pra galera. Até vendo, inclusive, o Tarcísio de Freitas crescendo em popularidade justamente por causa do tema segurança pública. Então o Lula tá muito preocupado. Mas que discursinho, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. O cara falar que o Brasil não pode estar na mão de bandidos. Quem que governa o Brasil hoje? Qual é a índole do governante do Brasil de hoje? Não, o Brasil não pode ser refém de bandidos, né? Não pode, tem que combater o crime organizado. E o diálogo cabuloso que um certo partido tem com um determinado grupo criminoso bastante forte aqui no Brasil, o maior, diga-se de passagem. Onde é que fica essa história? Então veja que esse discurso não convence ninguém. É claro, lembro até de um amigo meu, né, que eu falei em certa ocasião, foi até numa live aqui do canal que eu falei isso, ele comentou, botou lá nos comentários. Eu falei que na campanha eleitoral o nosso governador aqui dizia, sendo de esquerda, dizia que ia bater na bandidagem, basicamente isso que ele falou, ia dar porrada em bandido. Aí o meu colega comentou lá na live, no chat da live, que o governador tinha que começar dando tapa na própria cara, então, porque ele é o maior dos bandidos, né? Se o Lula quer combater bandido,
parafraseando esse meu amigo, o Lula tem que começar batendo nele próprio, né? Botando ele próprio atrás das grades, porque, segundo o que ele falou, ele é um cara desqualificado, de acordo com tudo que ele próprio falou nesse discurso demagógico dele, né? Mas sabemos bem que por trás disso tudo está a tal da PEC da segurança pública que ele quer, porque quer aprovar. Agora, qual que é o problema disso aqui nessa história, nesse tema, nesse tópico? Essa PEC é uma porcaria, naturalmente, como tudo que vem do governo Lula. Não tem como ser algo positivo. E PEC, meu amigo, isso aqui é alteração constitucional. É um negócio bastante perigoso. Eu torço para não ser aprovado porque tem uma grande bancada no Congresso Nacional ligada à segurança pública. E ninguém quer ver o Lula protagonizando isso também não. O pessoal de direita tem esse tema de forma muito cara, né? Com muito mais apreço do que a pauta econômica, por exemplo, que esse pessoal deixa de lado. É um dos tópicos também que o brasileiro se preocupa muito, mas são poucos os parlamentares de direita que realmente levantam a bandeira econômica. Mas a bandeira da segurança pública é muita gente que defende, né? Porque realmente é um incômodo do brasileiro muito forte. E há essa percepção generalizada de que o Brasil é um país inseguro. E há uma percepção generalizada também de que a esquerda piora a segurança pública. A esquerda gosta de bandido, a esquerda é leniente com o crime. E vamos lá. Tudo que o Lula tem falado nos últimos meses vai justamente nessa direção, de relativizar o crime, de relativizar a atividade criminosa. Não, o cara só quer ter um dinheirinho para comprar uma cervejinha ali e rouba um celular por causa disso. Roubo de celular é um inferno na vida da pessoa. Tá tudo ali. Tem conta bancária, tem dados bancários de cartão, tem acesso a redes sociais, tem trabalho. Tem ali golpes que podem ser aplicados para familiares, para amigos a partir de um celular roubado, tem fotos íntimas, tem conversas particulares, toda sorte de desgraceira que pode acontecer na vida de uma pessoa. Eu conheço uma pessoa que teve o celular roubado e o prejuízo para ela foi na casa de 100 mil reais. Então não é um crime pequeno, não é uma coisa simples. E essa gente de esquerda defende esse tipo de coisa, defende pauta, por exemplo, de você não poder prender furto por coisa pequena, por valor pequeno, tipo o que aconteceu lá na Califórnia. Esse pessoal que vive nos meios ali lidando com facções criminosas, né? Tem gente aí de partido político que está envolvido com isso aí. Então é claro para todo mundo, é evidente que há uma correlação direta entre governos de esquerda e aumento da criminalidade. A percepção é muito evidente de que a esquerda promove esse tipo de coisa e em muitos casos é colocada no poder justamente para agir em favor dos bandidos, dos criminosos. E aí o que o Lula quer fazer nessa história? Tentar se desvincular dessa imagem para melhorar a sua percepção, o povo percebendo o seu governo, a aprovação e aquela coisa toda assim. Uma vez que ele não está conseguindo fazer nada em matéria econômica, tenta falar, tenta argumentar, mas não consegue. Saiu uma pesquisa aí, né, da Genial Quaest, saiu uma pesquisa Poder Data também, mostrando que o Lula está perdendo a aprovação popular. O cara está desesperado e parte para o tudo ou nada, indo inclusive, acredite ou não, para o combate da criminalidade, como se alguém fosse acreditar nessa lorota do Lula. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.